Se você deseja organizar a sua vida a partir de hoje, a palavra de Deus, ela tem tudo aquilo que você precisa. E nesse Salmo 37, pela misericórdia do Senhor, eu estava meditando, e aqui ele nos dá quatro passos, dicas espirituais para a gente ter vida, uma vida de verdade, um sentido para a nossa vida. O sentido da nossa vida, da vida do ser humano, da existência do ser humano, é conhecer a Deus. Unicamente. É algo simples, mas algo profundo. É algo definido, mas é algo que, de fato e de verdade, nos traz uma verdade para a nossa vida. Nos traz sentido verdadeiro para a nossa vida. Conhecer a Deus, ter um relacionamento com o Senhor, ter intimidade com o Todo-Poderoso. Muitos podem não ligar para isso, não crer nisso, mas essa é a verdade que rege o universo. Então, nesse salmo aqui, o Salmo 37, ele nos dá, se a gente meditar nele, a gente vai perceber que o próprio Espírito Santo, ele nos dá 4 dicas, passos para a gente ser feliz, ter uma verdadeira vida de alegria, de felicidade ao lado do Senhor. Ao lado que eu digo, de certa forma, porque Deus, ele quer habitar dentro de você. Ele quer habitar dentro de nós, fazer morada em nós e, a partir disso, mudar toda a nossa vida, transformar o nosso ser, regenerar o nosso coração, para que seja um coração de acordo com o dele, para que seja um coração segundo o coração dele. E a gente pode já imaginar que o coração de Deus é perfeito, é um coração santo, é um coração único, de perfeição, de tudo. Então, acompanhe comigo nesse Salmo 37, que o título é A Prosperidade dos Pecadores Acaba, e somente os justos serão felizes. Justo é aquele que crê no Senhor, que busca viver de acordo com a sua palavra, que busca todos os dias estar diante do Senhor. Não é aquele que faz tudo certo, mas é aquele que busca andar na presença de Deus, pela misericórdia dele, fazendo aquilo que tem que ser feito. Então, logo no versículo 3, ele diz: confia no Senhor. Confia no Senhor. Mas antes, vamos meditar no Salmo, nesse iniciozinho do Salmo todo, né? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque muitas vezes pode haver essa questão da inveja, a gente fica olhando para a vida das pessoas, né? Ah, fulano vive uma vida errada, e eu que mais prospera, tem tudo, né? Tem carro, casa, tudo, e eu que busco andar na lei do Senhor, passo pelas dificuldades, pelos problemas. Não devemos ficar olhando para a vida daquele que não tem a Deus. Porque a vida desse que não tem a Deus pode aparentemente ser uma vida rica, né? Ah, tem tudo, tem carro, casa, tudo. Mas no fim das contas, ele não tem o mais importante, que é a presença de Deus. Então ele não tem nada. Ou seja, o ímpio que tem dinheiro, que tem milhões, ele só tem milhões, ele só tem o dinheiro. E a gente sabe que dinheiro é papel, carro,
é lata, casa, é tijolo. Então, são coisas que a gente sabe que um dia vão acabar. São coisas que a gente sabe que são bem perecíveis e que vêm e vão. Porque nesse mundo é assim, né? O mundo que prioriza aqueles que têm alguma coisa, só que são coisas passageiras, são coisas que você pode ter agora, mas depois pode não ter mais nada. Então são coisas incertas. Então o ímpio, ele só tem isso, ele não tem a presença de Deus. Então aquilo que ele tem nesse mundo, infelizmente, ele tem para dar oferta para o diabo. Porque o diabo jaz, o mundo jaz no maligno. Então, o Deus desse século é o diabo. Então, aqueles que têm alguma coisa nesse mundo, mas não têm a Deus, não servem ao Senhor, eles estão servindo ao diabo. E no fim das contas, isso é bom? É óbvio que não. O resultado disso é morte eterna. O resultado disso é condenação. Então, quando chegar o fim da vida, essa pessoa ela vai ter o quê? Ela vai ter preparado o quê para a alma dela? Condenação. Então, claro, devemos orar por essas pessoas, devemos ter uma sensibilidade espiritual para com a vida dessas pessoas, da gente colocá-las diante do Senhor, da gente orar para que haja salvação, para que haja libertação, mas precisamos estar em espírito para não deixar que o diabo venha tentar colocar inveja em nós. A gente querer cobiçar as coisas dos ímpios, a gente querer a gente ficar tendo inveja, tá amarrado e repreendido em nome do Senhor Jesus. Então que a gente sempre pense nisso, porque existe um salmo do profeta Asaf que ele quase, que, como ele mesmo diz, quase que resvalaram os meus pés por conta exatamente disso, dele ficar olhando a prosperidade dos ímpios, dele ficar olhando para aqueles que não serviam ao Senhor. Ele até diz, o ímpio que morre e não tem dor, não sente dor e tudo mais, não sofre, vai estar que ele não sofre. E espera para a eternidade para ver se ele não sofre. Então, se ele morrer sem Jesus, a eternidade é no inferno. E aí? O que é que tem de bom nisso? Então, tem esse salmista, né, Asaf, que ele fala justamente disso. Então, aqui nesse salmo de Davi, que é o Salmo 37, ele diz, não tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Ou seja, a vida destes é passageira. Os feitos destes são passageiros e levam à perdição, porque largo é o caminho que conduz à perdição, mas o caminho que conduz à vida é estreito. Então aqui, por mais que a gente não tenha tudo, mas a gente tendo a presença do Senhor é o que importa. A gente tendo o Deus Todo-Poderoso conosco é o que importa. Então, a gente priorizar a nossa intimidade com Deus, a nossa vida, o nosso relacionamento com o Senhor é sem igual, é sem medidas, né? Se a gente for comparar. Mais vale a gente ter a presença de Deus do que ficar ostentando milhões. E claro, para você ver, quando a gente tem a Deus no centro da nossa vida, Ele preenche todo o resto. Ele preenche todas as áreas da nossa vida, ou seja, nada nos falta. Nada nos falta. Ele, é claro que com Ele, a nossa vida, existe uma necessidade da nossa vida glorificar o nome dEle em todas as áreas. E de fato Ele faz isso quando a gente crê nisso. Quando a gente crê e a gente se aposta, a gente se mergulha nas promessas dEle. E as promessas dEle têm vida. As promessas dEle são para todas as áreas da nossa vida. É para a vida profissional, para a vida financeira, para a família, para a saúde. Ele tem tudo isso. A mão dele nunca está encolhida para que não possa abençoar. A mão dele está sempre assim, estendida.
para nós. Mas aí, para a gente alcançar essas benevolências do Senhor, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer para a gente alcançar uma vida de plenitude com o Senhor? E isso é com relação à nossa vida como um todo, mas no âmbito espiritual, porque tudo começa no espiritual. Tudo que acontece nesse mundo, no físico, antes tem legalidade lá em cima, no espiritual, no plano espiritual. Começa no plano espiritual. Então, aqui no Salmo, ele explica, né, olha, não tem inveja dos que praticam iniquidade, porque a vida deles é passageira, eles serão ceifados logo cedo, como a verdura murcharão. Então ele começa dizendo, olha, o melhor para você fazer, você que crê no Senhor, você que conhece o Senhor, que quer uma vida com Ele, você quer um relacionamento com o Senhor, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, o único Deus Todo-Poderoso. Você reconhece que Ele é Senhor, que Ele é o tudo da sua vida, que Ele é tudo que rege o universo. Você sabe que Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor dos Exércitos. Então aqui está algumas dicas para você viver na plenitude de um relacionamento, de uma intimidade com o Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor e faze o bem. Ou seja, faça a sua parte, façamos a nossa parte. A gente não se cansar de fazer o bem. A gente todos os dias está buscando fazer o bem. Lá em Gálatas 6, se não me engano, fala sobre isso. A gente não se cansar de fazer o bem, porque esse bem que a gente faz tem recompensa, né? Ele nos diz isso. Que eu me esqueci agora como é que ele diz, mas ele nos diz, o próprio Espírito Santo nos diz que teremos uma recompensa se não desfalecermos. Se não desfalecermos, se não nos cansarmos de fazer o bem, a gente vai receber a recompensa disso. Claro que a gente não pensa, é uma recompensa material. Não, é espiritual, que mais vale do que qualquer outra recompensa material. São tesouros que a gente acumula para a nossa vida eterna. São tesouros que a gente acumula no céu. Galardões que a gente acumula no céu. Mas aí eu penso, eu não vou ficar pensando só nas recompensas que possivelmente eu posso receber. Não, eu vou pensar em que eu vou estar fazendo a coisa certa, vou estar agradando ao Senhor, vou estar me colocando diante dele e ele vai estar ali comigo. Porque no fim das contas é isso que importa. É ele estar comigo. É eu estar com ele pela eternidade. É a presença dele que me importa. Então, confia no Senhor e faze o bem. Sabe? Então, por mais que você não veja nada acontecendo na sua vida, com seus olhos físicos você não vê nada, mas com certeza se você fizer um esforçozinho e usar a sua fé para enxergar com seus olhos espirituais aquilo que o Senhor tem feito pela sua vida, você com certeza vai agradecer e muito. Você vai pedir a misericórdia do Senhor. Eu e você, na verdade, vamos pedir a misericórdia do Senhor todos os dias e agradecer pelo manancial de vida que Ele nos tem dado, que Ele tem derramado sobre nós, vida eterna, plenitude de vida, algo que a gente percebe quando simplesmente as coisas começam a acontecer no plano físico, tipo, alguma coisa aparentemente ruim acontece, mas você simplesmente fica em paz, você não se desespera, você não fica agoniado, você não fica desesperado, não. A primeira coisa que vem na sua cabeça é, eu confio no Senhor. Eu tô com Ele tá comigo, então tá tudo bem. Então, glória a Deus. A minha vida tá nas mãos do Senhor, então glória a Deus. Em tudo dai graças. Logo o Espírito Santo, ele traz essa palavra. Em tudo dai graças.
quando a gente quer reclamar, quando a gente começa a reclamar de alguma coisa, o Espírito Santo vem, em tudo dai graças. Porque essa é a vontade do Senhor para conosco. Porque a nossa vida, estando nas mãos dele, a minha vida é responsabilidade dele, porque ele é o meu marido. A palavra de Deus diz que ele é o meu marido. E quando a gente pensa, se ele é o meu marido, qual é o papel do marido? É suprir as necessidades da casa, é cuidar da esposa, é amar a esposa, é lutar para deixar tudo em ordem, para ter alguma coisa dentro de casa, né? Para não faltar nada dentro de casa. Então, isso aí está escrito lá em Isaías 55, se não me engano. É em Isaías, tá bom? Que Jesus, Deus, ele é o nosso marido. Ele é o nosso marido. E como o nosso marido, ele não é só o nosso marido, né? Ele é o nosso Pai, acima de tudo. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. É o nosso Redentor. É a nossa rocha firme na qual a gente pode se apoiar. E pode vir luta, pode vir tribulação, pode vir tudo. E a gente não vai cair. Isso é verdade, gente. Isso é verdade. Isso não só são palavras. Isso é a palavra de Deus. Então, você pode ouvir isso tudo e pensar, mas quando chegam as lutas, quando chegam as dificuldades, essa palavra vai me sustentar? Vai! Se você realmente crê nessa palavra, ela vai lhe sustentar, porque Deus não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa daquilo que prometeu. Ele cumpre o que ele diz, ele é fiel e justo para cumprir aquilo que ele diz. O homem é falho, nós somos falhos. Nós estamos sujeitos a falhar nas nossas atitudes, palavras e tudo mais, decepcionar as pessoas. Mas Deus não. Ele é o único que é digno da nossa confiança. Então, quando a gente de fato crê na palavra, quando vem as lutas, a gente fica em paz. A gente logo pensa, meu Deus, Tu és o meu sustento, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, Tu és o meu baluarte, Tu és tudo. Então me sustenta, me guarda. Por mais que a gente chore na presença dele, por mais que a gente esteja ali e a gente olhe para a situação e a gente fique, meu Deus, mas a gente tá ali aos pés dele. Você pode ter certeza que quando você levantar dessa oração que você vai estar fazendo diante dele, seja de joelho, seja como for, você vai receber força para você permanecer. Você vai receber um sustento espiritual que você não tem nem ideia de como aconteceu. Só aconteceu por quê? Porque você manifestou uma fé verdadeira nele, de estar ali aos pés dele, buscando a misericórdia dele, buscando a presença dele, buscando o manancial de vida que ele tem para dar, porque Deus é luz, Deus é vida, Jesus é vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E com ele a gente chega a Deus, o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, o Deus vivo. O Deus vivo, não existe outro que seja como ele. Não existe nada que se iguale ao Deus vivo. Ele está vivo, por mais que a gente não veja ele com os nossos olhos físicos, por mais que ele não esteja numa estátua de pedra, de barro, de gesso, por mais que ele não esteja numa imagem, ele está vivo. A gente não vê ele com os nossos olhos físicos, mas a gente tem que crer, a gente tem que saber. Só importa que a gente saiba que ele é Deus, que ele é o Todo-Poderoso, que ele é o Senhor da glória. E sabe como é que a gente sabe? Aqui, ó, é aqui. É nessa palavra aqui que a gente sabe. É nessa palavra, é a gente buscando todo dia que a gente conhece a Deus, que a gente consegue explicar a Deus. Sim, a gente consegue explicar a Deus. Sabe aquela música de Gabriela Rocha que diz, ninguém explica a Deus? Não, a gente consegue explicar a Deus sim, pela palavra de Deus. Pela palavra dele, a gente conhece ele. E ele se deixa conhecer, ele se deixa achar para aqueles que têm sede, para aqueles que têm fome, sede de justiça. Olha só, sede de justiça, sede de conhecer a Deus, porque justiça é isso, é a gente conhecer ao Senhor, é a gente querer conhecê-lo. Sabe como ele diz que quem quiser gloriar-se, Jesus ele diz isso,
quem quiser se gloriar de alguma coisa, glorie-se nisto, em me conhecer e me entender. Olha só, o ser humano se gloria de tanta coisa. O ser humano se gloria de quem é, da capacidade que tem de fazer alguma coisa, da inteligência. O ser humano se acha, o homem, isso inclui mulher também, se acham alguma coisa, mas não são nada, a gente não é nada, a gente não é ninguém. Então, quando a gente reconhece que a gente não é ninguém, então aí o Senhor tem espaço para agir na nossa vida. Mas enquanto o ser humano não se arrepende, não reconhece que não é ninguém, Jesus não pode fazer nada, o Espírito Santo não pode fazer nada. Mas ele é tão paciente, tão misericordioso, tão bondoso, que ele nunca desiste de você. Ele nunca desiste de nós. Ele nunca desiste de nós. E eu tenho que pedir mais disso para Deus. Ter paciência com o ser humano. Ter paciência. Porque tem muita gente que a gente investe, que a gente tá ali levando a palavra, mas a gente vê que não tá nem aí. A gente vê que não dá a devida importância. Mas o dia vai chegar. Você pode tá vendo o mundo, por enquanto, até mesmo num silênciozinho. Mas vai chegar num momento que esse mundo vai fazer barulho. Deus, ele vai permitir barulho. Deus, ele vai permitir um rebuliço nesse mundo. Um rebuliço que o mundo nunca jamais viu. E tá muito perto disso. Porque vai vir juízo para essa terra. Vai vir juízo para o Brasil. Vai vir juízo para todo mundo. Deus, ele vai tirar tudo. Ele vai tirar tudo que o ser humano tem se apegado ultimamente nesse século. O ser humano tem se apegado em televisão, nem tanto em televisão, mas sim em celular, em internet, em tudo. O ser humano tem se apegado demais ao dinheiro, em tudo. Então tudo vai mudar. Deus, ele vai fazer um rebuliço nessa terra de uma forma que ninguém nunca jamais viu, para ver se alguns se salvam, porque Deus sabe que nem todos se salvarão, infelizmente. Por mais que ele queira a salvação de todos, nem todos se salvarão, serão salvos, porque muitos estão com a vida totalmente mergulhada nas coisas dessa terra, totalmente mergulhadas na concupiscência desse mundo. Ou seja, estão servindo ao diabo e nem sequer se dão conta disso. Mas só vão se dar conta quando a alma descolar do corpo. E aí? E a eternidade da alma vai se passar aonde? Se viver dessa forma o resto da vida, com certeza não vai ser com Deus. E se não vai ser com Deus, só existe outro caminho. O lago de fogo e enxofre, com o diabo, os demônios, o anticristo, o falso profeta e todos aqueles que negaram o nome do Senhor Jesus. E está tudo lá escrito em Apocalipse. Existe uma lista lá em Apocalipse daqueles que não vão herdar o reino de Deus, o reino dos céus. Está tudo escrito, está tudo aqui registrado na Escritura, na palavra de Deus. Aqui existe vida. Isso aqui é o caminho para a eternidade. Está bem acessível a todos. Mas pode ter certeza que Deus também, ele vai chegar um tempo que ele vai trazer escassez, não só de alimento físico, mas de espiritual também. As igrejas vão fechar, as Bíblias vão sumir. Você pode esperar. Deus, ele já tem avisado por meio da boca de um só, de poucos, vamos dizer assim, de poucos, porque Deus não faz profetas em série. Deus, ele não revela tudo, o profundo e escondido para todos, só para alguns. Só para aqueles que estão com a vida mergulhada. Claro que existem muitos também que estão buscando a Deus, mas que ainda não receberam a revelação de tudo o que vai acontecer nessa terra. E quem somos nós para ele revelar também? Quem somos nós para ele mostrar alguma coisa? A gente é pecador, a gente falha, a gente erra todo dia. Se a gente não erra pela mente, a gente erra pelo falar, a gente erra pelo agir, a gente erra por alguma coisa. Por isso que a gente tem que pedir misericórdia ao Senhor e confiar no Senhor e fazer o bem, buscar fazer o bem.
todos os dias da nossa vida. Então ele diz, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Essa terra aqui que ele diz é a vida eterna, meu irmão, é a eternidade. Claro que a Bíblia ela tem promessas também para essa vida aqui agora, de prosperidade e tudo mais, mas sabe o que realmente importa é a salvação da nossa alma. Só existe uma única verdade, e a verdade é essa, é a salvação da nossa alma, porque a nossa alma é a única que é eterna. O resto vai acabar. Até mesmo o nosso corpo. O nosso corpo que se Jesus não voltar antes, né, da gente morrer, o nosso corpo vai pro buraco, vai. Mas até mesmo pro corpo Deus tem promessa de vida eterna. Porque aí ele ressuscitará e será glorificado. Será um corpo glorificado como o do Senhor Jesus. Então, para você ver, Deus ele aproveita tudo. Ele aproveita tudo. Ele não descarta as coisas que cria. Se fosse assim, ele teria exterminado Adão e Eva desde lá do Éden. Ele teria exterminado Lúcifer. Ele não teria jogado Lúcifer na terra para fazer com que a terra se transformasse numa terra sem forma, vazia e cheia de trevas. Ele teria acabado ali mesmo com Lúcifer e os anjos, até essa parte dos anjos. Ele teria exterminado, mas não, ele jogou, ele expulsou de lá do céu. E esse desgraçado ainda ficou aqui. Mas isso são os planos de Deus, são os propósitos do Senhor. Se ele não tivesse paciência com a gente, se ele quisesse, se Deus quisesse, ele não teria nem criado a gente. A gente nem sequer existia, porque ele já é Deus, ele não precisa da gente. Ele não precisa da gente, ele só precisa dele. Ele é Senhor, ele é o Todo-Poderoso. Ele não precisa da gente. Mas ele quer, ele criou porque é da vontade dele. Ele quis. E é uma oferta. A gente vê que ele ofertou. Ele ofertou. Ele criou o ser humano. Oferta é isso, é você dar sem pensar em você. Se Deus pensasse nele mesmo, você acha que ele teria criado o ser humano? Deus, ele sofre até hoje. Deus, ele é sofredor. Deus sofre, sabe por quê? Porque ele vê o ser humano se matando. Ele vê o ser humano indo para o inferno. Ele sofre. E sabe por que ele não pode fazer com relação a isso? Porque ele deu o livre-arbítrio para a gente. Ele deu o poder de escolha. Ele deu até mesmo para os anjos. É por isso que deu no que deu. Mas ele sabe de tudo, ele tem um controle de tudo, ele é Deus. Ele é soberano. Então, o que realmente importa é a nossa salvação. Não tem mais nada mais importante do que isso. Então, você habitará na terra e será verdadeiramente alimentado. Alimentado de quê? De vida eterna. Não é das comidas gostosas que esse mundo oferece. Isso é muito pouco, isso é nada. Isso é uma vida medíocre. Sabe a vida da pessoa mais rica desse mundo? Sem Deus é medíocre. É uma vida miserável. Se a gente só pensa nos benefícios, está escrito isso. Não com essas palavras, mas está escrito que se a gente só pensa... se a gente esperar por Deus, se a gente querer a Deus só para as coisas dessa terra, a gente é mais miserável de todos os homens. Se a gente só ter a mente nas coisas dessa terra, a gente é miserável. Miserável. Porque a gente só está pensando naquilo que a gente vê. E aquilo que a gente vê é bem passageiro. Passa, cedo é ceifado, cedo murcha como a erva. Você vê, Deus ele faz as flores, os lírios do campo, que cedo passam. Ele veste os lírios do campo de uma beleza. A gente vê certas flores. Claro que todas as flores que ele fez são maravilhosas, mas tem umas que tem glitter naturalmente, tem umas aqui
na casa da minha tia que tem glitter. Se você bota no sol, você vê o glitter divino. Deus colocou. É natural, não é um glitter que você acha na loja, não. É um glitter natural. E você vê que coisa linda, que coisa gloriosa. E se você arrancar essa florzinha, ela vai murchar. Ou seja, Deus, ele mostra a brevidade de tudo o que podemos ver agora com os nossos olhos físicos. Mas ele guardou as coisas mais gloriosas para o espiritual, para o eterno, aquilo que a gente não está vendo agora. Então é por isso que a gente vive pela fé, porque ele nos promete que olho nenhum viu e ouvido nenhum ouviu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o servem. Então, coisas gloriosas ele tem preparado. Mas agora é guerra, né? Agora é luta para a gente alcançar essa glória e a gente um dia poder habitar nessa terra e ser verdadeiramente alimentado de vida eterna, de coisas que vão fazer a gente viver para sempre. Fazer a gente viver para sempre. Então, o ser humano que tem a mente nas coisas dessa terra não consegue mensurar essa possibilidade de viver para sempre. Muitos podem até tentar ser Deus, né? E congelar o ser humano para que no século seguinte se descongele, ele esteja ali vivendo. Você já ouviu falar nisso? Claro. O ser humano tentando ser Deus, fazendo robôs e tudo mais, querendo viajar para a Lua e viajar para outros planetas, fazer bunker para ver se consegue viver no meio do caos. Mas o ser humano que não teve um encontro com o Senhor Jesus, que não conhece a Deus, ele não recebeu da riqueza espiritual que diz: podemos viver para sempre. Quer dizer, até mesmo um ser humano sem Deus vai viver para sempre, só que ele vai ter morte eterna. Porque a alma ela não morre. Você, com ou sem Deus, vai viver para sempre. A sua alma vai viver para sempre. Só que o problema está no seguinte: onde você vai viver se não for com Deus? A eternidade no inferno é certa. A eternidade no lago de fogo e enxofre é certa. É aí que tá. Então, no versículo 4 ele diz: deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Esse deleitar-se no Senhor é ter prazer em Deus, é estar buscando a plenitude com Ele, uma intimidade, um relacionamento íntimo com o Senhor, é você querer amá-lo, é querer estar ali com Ele, é você se deleitar de prazer na presença dele. É você reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador. É você reconhecê-lo que ele é o único e verdadeiro Deus. É você reconhecer a soberania dele. É você reconhecer que ele é Senhor, que ele é o Todo-Poderoso. É você desejar ter ele, segui-lo, zelar por ele, pela presença dele na sua vida. É você pensar nele, é você querer ele. É isso, é tudo ele. E quando a gente se deleita no Senhor, ele concederá os desejos do nosso coração. Então mas aqui muitos se enganam porque acham: eu vou buscar a Deus e eu vou ter tudo que o meu coração quer. Mas esse coração aí já foi regenerado pelo Espírito Santo. Esse coração aí já foi trocado, já foi mudado para um coração de carne em vez de um coração de pedra. Um coração em que a palavra de Deus está aí escrita, está aí fincada nesse coração de carne aí. Um coração que realmente está buscando as coisas do Senhor, que deseja as coisas de Deus, que deseja, que se importa
com as coisas de Deus, com o reino de Deus, com aquilo que a palavra de Deus promete, que é vida eterna, um coração que está ansioso pela chegada do Senhor, Deus, ele vai conceder, ele vai realizar os desejos desse coração aí. E não um coração corrupto, um coração que só pensa em si mesmo, um coração egoísta, um coração duro de pedra, um coração que não tem misericórdia, um coração orgulhoso, prepotente. Então, é só uma questão da gente meditar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Ele fará o quê? Ele fará o melhor que ele pode fazer e com certeza, pode ter certeza, é o melhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega tudo, entreguemos tudo todos os dias e confiando nele, ele fará o impossível acontecer na sua vida e ele fará sobressair a justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos, aqueles que se acham bem sabidinhos para as coisas dessa terra, aqueles maliciosos, aqueles malandrinhos que, vou ganhar dinheiro fácil, eu vou ganhar com isso daqui, eu vou investir nisso daqui, mas eu vou ganhar trilhões de vezes mais nisso daqui, eu vou usar aquela pessoa, eu vou ser mais esperta que ela, eu vou ser mais esperta do que o sistema, enfim. Esses são os astutos intentos. O diabo, ele é astuto, sabia? Então, ele é considerado astuto. Por quê? Porque ele maquina o mal, ele fica pensando, ele fica projetando coisas contra o ser humano. Então, ele tenta, se o ser humano deixar brecha, ele invade o coração do ser humano e acaba com tudo. Então, ele é astuto, por isso que a gente não pode subestimar. Mas, é claro, ele não é maior do que Deus. A luta que a gente vive nessa terra, não tá Deus e o diabo, é Deus e o diabo, entendeu? Então, mas pra gente vencê-lo, a gente precisa estar assim com Deus, todo o tempo, 24 horas por dia. Então, descansa no Senhor e espera nele. Espera no Senhor, descansa no Senhor, tem paz, fique em paz, mas continue guerreando, continue ali, na fé, deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão de abundância de paz. Então a palavra de Deus, ela tem tudo que a gente precisa. E a promessa maior que existe é a da nossa vida eterna, porque aí sim, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais lembranças do passado, só haverá a glória de Deus, para a gente se deleitar pela eternidade. Que Deus tenha abençoado a sua vida com essa live, que Deus tenha edificado você, que Ele tenha aberto o seu entendimento para as verdades espirituais que regem esse mundo. E que o Espírito Santo derrame de paz, derrame de força, derrame de sabedoria, de entendimento sobre a sua vida, que você possa se deleitar na presença do Senhor, que você possa se entregar na presença dEle, viver com Ele e, enfim, ter direito à vida eterna, em nome do Senhor Jesus, porque é isso que mais importa. Deus abençoe a sua vida e até a próxima live. Amanhã, se assim for da vontade do Senhor. Até mais.